Saudações, essa é a madrugada de 26 de janeiro de 2023 e eu estou muita vontade de falar sobre essa questão dos Yanomami, mas nem tanto sobre isso, mas também sobre isso, mas também na questão indígena em geral, que é um tema que eu nunca tratei nesse canal, apenas indiretamente. Mas enquanto isso não acontece, eu me sinto na obrigação de desenvolver mais uma frase provocativa que eu joguei aqui nos posts da comunidade, né? Que é a ideia de que o bolsonarismo tem que ser criminalizado. Eu não jogo as coisas aleatoriamente, sabe? Eu não chuto. Eu pensei sobre isso. E na verdade não é nem tanto que eu estou dizendo que ele deve ser criminalizado porque merece ser criminalizado. Estou achando que ele vai ser criminalizado na prática. Talvez não de uma forma direta, assim, não vão transformar bolsonarismo numa categoria criminal, mas na prática todas as suas ações e seus discursos tendem à criminalização. E evidentemente isso pressupõe você entender, né, o que significa o bolsonarismo, sobre o que eu já falei largamente, mas eu tenho que fazer uma pontuação aqui que pode soar como se fosse uma correção, mas eu acho que não, é apenas um esclarecimento, que quando se fala que bolsonarismo é doença mental, e de fato é, na verdade ele é o resultado, né? O resultado é uma doença mental, é uma patologia mesmo, eu coloquei isso de forma bastante clara. Só que na realidade ele é mais o processo que leva a esse estado. É como, por exemplo, você dizer que o coronavírus é uma doença. Na verdade, está errado, né? O coronavírus é o micro-organismo que causa a doença, né? Então, olha, a primeira vez que eu falei especificamente no bolsonarismo como uma forma de doença, foi chamando de bolsonavírus. Tem um vídeo chamado Bolsonavírus, Coronavírus e Bolsonavírus. É um vídeo de 20 de março de 2020. E eu já vinha pensando sobre isso, então já são praticamente 3 anos que eu estou tratando desse tema, né? Mas, de certa forma, então, entenda, o resultado final é adoecer mesmo, a pessoa fica mentalmente adoecida. Aliás, a gente está falando disso abertamente hoje. Mas num dos vídeos mais recentes, né, como funciona a degeneração mental bolsonarista, eu mostro bem que mais é um processo que leva a esse adoecimento, né? Então, só que isso está longe de esgotar o assunto, porque vai se escrever muito sobre esse fenômeno, não só aqui no Brasil, mas no exterior, porque ele tem uma certa singularidade. Eu acho que provavelmente por mais que tenha havido coisas similares, ele forma um combo único, né? E é bom apontar em primeiro momento que o bolsonarismo não é uma ideologia, sabe? Ele absorve elementos de ideologias de uma forma brutalmente distorcida e de uma certa forma ele pega o pior, o que há de pior em várias fontes diferentes e distorce ainda mais, né? Mas basicamente, para citar 3 fontes básicas, é o anticomunismo, né, claro, o liberalismo, não é bem o neopentecostalismo, mas a mentalidade de messianismo religioso, de fanatismo religioso, no pior sentido da palavra, de fundamentalismo, né, readaptado, sionismo também. E de cada fonte dessas, ele pega o que é de mais tosco, de mais bruto, porque ele em si não é capaz de desenvolver qualquer tipo de pensamento. Ele não tem uma ideia, ele não é uma elaboração. O bolsonarismo é brutalmente tosco para ser qualquer coisa além de capturar o que é de pior e executar. Ele, na verdade, de uma forma mais direta, o bolsonarismo é um método, é um processo, é uma forma de se proceder. E note que ao absorver esses elementos de forma extremamente distorcida, por exemplo, o anticomunismo, ele tem elementos, ele pode ser considerado uma ideologia reativa, né? Originalmente ele tem elementos válidos, e tem uma crítica válida. Claro que ele se degenerou a tal ponto que perdeu qualquer contato com a realidade. E o bolsonarismo exatamente pega o que é de pior nesse setor aí. E mesma coisa, o liberalismo tem uma vastidão de forma de pensamento, né? E tem algumas partes mais defensáveis, outras menos. Ele pega o que é de pior. Mas o que importa mais é o modo como ele procede. E qual que é o procedimento? O procedimento, na verdade, é bastante simples. O bolsonarismo é um método de falsificação, de distorção, de corrupção cognitiva. Ele mente, falsifica, distorce, até que chega o ponto que o indivíduo perde completamente o contato com a realidade. E isso vai só se agravando, né? Claro que tem graus, gradações aí possíveis, mas isso, de uma certa forma, é até bem identificado com os seus principais responsáveis, e não só o Jair Bolsonaro, mas os seus filhos. Ninguém ali é capaz de um pensamento sofisticado.
Ninguém ali tem qualquer capacidade de discernimento, de entender as realidades. Eles são repetidores de consensos estabelecidos por pessoas que pensam de forma tanto malévola, como o Olavo de Carvalho pensava, é um cara inteligente, mas era um sujeito que utilizou sua inteligência para criar uma visão completamente corrompida, distorcida, praticamente criminosa de realidade, uma versão totalmente louca. E o pessoal pega essas versões estupidificadas e, de certa forma, se executa, né? Esse método que o bolsonarismo segue é basicamente o resultado de um processo corruptor tal, e aí eles pegam esse processo já corrompido e aplicam e vão piorando ainda mais, ao ponto de que o próprio Olavo de Carvalho acabou saindo fora, né? Porque o Olavo de Carvalho, bem ou mal, tinha lá algum grau de qualidade nesse processo de corrupção cognitiva. Né? E o bolsonarismo não tem, ele vai se degenerando a tal ponto que perde completamente a noção do real. Então, o que é característico do processo bolsonarista em si, né? Do seu procedimento? É mentir, é falsificar, e sem o menor pudor, porque tem uma espécie de justificativa por trás. Como eles acreditam que estão numa causa sagrada, que eles têm uma guerra santa pela frente, absolutamente qualquer coisa é válida. E mentir é o de menos. Porque quando você acredita que o que você está fazendo é um bem maior, não existe nada mais importante que aquilo, qualquer coisa é válida para você atingir aquele objetivo. Isso não só no bolsonarismo, isso você vai encontrar em vários tipos de linhas de pensamento, de formas de proceder, mas ele tem a sua exclusividade. Mas, por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de citar, que é o exemplo máximo de depravação mental, no nível mais brutal, mais grotesco, é um indivíduo que acha que está fazendo o bem, torturando, por exemplo, uma criança de uma forma brutal, porque, de certa forma, ele vai salvar a alma dela. Então ele destrói o corpo de uma forma horrenda, porque, no fundo, acredita que realmente ele está salvando a alma do paraíso. Então, e esse grau de depravação que as pessoas atingem, ele está muito presente no bolsonarismo, só que num nível até um pouco mais light, embora possa chegar nessa gravidade também, não tenha dúvida. O anticomunista que está lá torturando o miserável lá por qualquer motivo, tem esse mesmo pensamento. Ele realmente acredita que ele está combatendo o mal, né? Tô falando o tosco, né? Não é aquele calhorda lá em cima que sabe muito bem que está mentindo, que ele está falsificando, está distorcendo tudo, está simplesmente manipulando idiotas. Mas tem sempre um imbecil lá embaixo que acredita. E eu acho que grande parte do bolsonarismo é gente que realmente acredita nessa insanidade. E sendo assim, não tem como ser outra coisa que um depravado, completamente deturpado cognitivamente. Então o bolsonarismo em si é um método, é o processo de você, partindo desse pressuposto, que resulta de uma distorção brutal, você já precisa ter um comprometimento cognitivo, já precisa ter uma falha moral para aceitar isso, para aceitar, por exemplo, essa mentalidade fundamentalista religiosa que acha que qualquer coisa é válida, qualquer crime, qualquer atrocidade é válida por uma causa santa, e evidentemente que esse indivíduo não é capaz de justificar isso num nível mais sofisticado. Mas partindo desse princípio, o bolsonarismo, seu principal método é mentir. Ele distorce, corrompe, mente, frauda sistematicamente o tempo todo sem parar. Não só ele. A gente não pode deixar nunca de lembrar que ele resulta também, entre outras coisas, de um processo que é um análogo do anticomunismo, mas que se manifestou principalmente no antipetismo, que é a mentira sistemática. Que é aquele que começou especialmente em 2010. Engraçado que tem uns 2 vídeos que dizem que começou em 2014, não, em 2010, na primeira eleição da Dilma, que se produziu uma massiva rede de mentiras, dizendo de tudo, dizer que a Dilma era lésbica, que a Dilma era satanista, que a Dilma era proibida de entrar nos Estados Unidos, que a Dilma tinha dito que nem Cristo tirava essa vitória, foi uma produção industrial, monumental, colossal de mentira, 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 mentira. E foi aí que eu comecei a perceber, demorei um pouco mais a perceber, que não era uma questão de você mostrar para as pessoas que era mentira, não era uma questão de esclarecê-las. Você podia chegar, conversar com o indivíduo, aparentemente até bem intencionado, ele vai te mostrar, eu não gosto do PT por causa disso, 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 disso. Aí você pega isso aqui, mentira. Você mostra, não, isso aqui é falso, não é verdade que Lula cortou o dedo e aposentou pelo INSS. Aí você vai lá, mostra, não é verdade que o Lulinha é dono da Friboi, isso é mentira. E você vai desmascarando uma por uma, até que não tem mais nenhuma. Tudo, você mostra claramente que tudo que ele apresentou é mentira. E o que acontece com o sentimento resultante de todas as mentiras que ele acreditava? Elimina? Não. O sentimento está cristalizado. Ele passou a odiar o PT, odiar o Lula, odiar a esquerda, qualquer coisa, por uma série de fraudes que ele acreditou. E quando você mostra que cada uma e todas essas fraudes, são mentiras deslavadas, não altera aquele sentimento lá atrás.
Ele vai atrás de outras fraudes, ele vai atrás de outras justificativas. E o pior, chega ao ponto que em algum momento ele sabe que aquilo ali é uma fraude e ele não tem mais coragem de sustentar aquilo na sua frente. Mas ele vai para o desavisado e repete a mesma fraude sabendo que é mentira. Por quê? Porque ele acredita que ele tem uma causa santa para lutar. Que ele está fazendo uma coisa boa, combatendo um mal. Mas quando o indivíduo chega no estágio onde você precisa mentir, precisa fraudar, precisa fazer todo esse tipo de farsa para defender a sua causa, é auto-evidente, ou deveria ser auto-evidente para qualquer pessoa sã, que a sua causa é uma fraude. Você não pode pegar alguma coisa qualquer e tudo que resulta dela é mentira, é distorção, é corrupção cognitiva e achar que ela em si é boa. Obviamente ela já é um estrago. Ou seja, o indivíduo pode ter sido levado pelo engano, mas ele consolidou como resultado daquele processo todo uma degeneração tal que passou a operar por si mesma. Né? É aquela coisa que eu já apontei várias vezes, né? Você pode ser levado ao erro pela ignorância, mas tem aquele componente de orgulho de que quando você descobre que foi enganado, há um certo orgulho que te impede de reconhecer, você pode reconhecer um ou outro ponto, mas você não larga aquilo que você abraçou. Você não quer ter a sensação de que você foi feito de idiota. Então você vai procurar outra forma de justificar aquilo. E isso é um procedimento que todo mundo passa por isso em algum momento na vida. Eu passei por isso em algum momento na vida. Só que tem um limite, né? A partir do momento que você vai, insiste, vai rolando aquele processo de degeneração, como eu já expliquei mais de uma vez aí. Então, o que o bolsonarismo é de fato? Ele não é uma ideologia. Ele não é uma linha política, ele é um método de falsificação, de distorção, de corrupção. Não é à toa que a única coisa que ele pode gerar, como eu já falei várias vezes, é crime, corrupção, destruição, morte. Porque é a única coisa que esse tipo de procedimento pode levar. Você observa que vai ficar evidente que é o governo mais corrupto da história. E eu digo isso não é por causa de hipérbole, de canalha que fica dizendo que nosso Lula é o maior ladrão de todos os anos. Isso que não tem nem números, não sabe nem mensurar. O bolsonarismo tem. Os crimes do Bolsonaro têm números. A gente já sabe um monte de números aí. E já dá para ir somando as coisas. A gente sabe o estrago, o tamanho do estrago. Não só em questão de numéricos, mas em atos concretos, né, como a gestão da pandemia, como uma série de relações internacionais quebradas, como essa questão do genocídio Yanomami, que não é novidade, a gente sabe já há algum tempo, mas a gente tem uma série de elementos concretos muito claros e muito evidentes, além do comportamento absolutamente grotesco, covarde, insano do indivíduo, de um sujeito que vai e... Pensa, uma coisa que eu também não cheguei a tocar aqui, mas pensa bem o que significa você tratar como herói um general que nunca pegou numa arma na vida para enfrentar, nunca enfrentou o perigo na vida, mas fica lá sentado atrás da mesa, como diria Renato Russo, com o cu na mão, mandando torturar os outros, que não tem coragem nem de mostrar a cara. E isso é o herói dele, é o Usta. Você vê o grau de corrupção disso aí? Enquanto o pessoal, os revolucionários da esquerda, tem como heróis pelo menos indivíduos que arriscaram a vida, como o Che Guevara, cara que pegou e saiu do conforto da vida dele, pegou em arma e foi lá lutar. Outros indivíduos que eram da Revolução. Fidel Castro lutou, o cara que arriscou a própria vida. Não importa o que você não goste desses sujeitos, mas você tem que admitir, inequivocamente, que eles tiveram atos de coragem, competência e bravura. Aí você, o que eles têm? O que um Bolsonaro tem para elogiar? Usta, um covarde, um psicopata, um tarado, que nunca fez nada a não ser humilhar pessoas indefesas, torturar, inclusive crianças. Esse é o herói, vê o nível de depravação desse pessoal. E isso foi anunciado lá no impeachment da Dilma Rousseff ainda. O que você acha que pode resultar de gente desse naipe? Aí você vê, nós tivemos todo esse resultado aí, essa corja de acéfalos, de dementes aí, na frente de quartel pedindo golpe, dizendo que é democracia, e o exército não atendeu, e daqui a pouco estão xingando lá os próprios militares, e apronta essa cachorrada, essa destruição toda aí, e depois tem a cara de pau de dizer, não, eu nunca defendi de derrubar o governo, eu nunca defendi, pelo amor de Deus, tem um grau de atrocidade. Outro dia eu vi um vídeo aí, hoje mesmo, de uma dessas bolsonaristas que foram presas, né, e ela foi embora para casa com tornozeleira. Ela chegou lá toda heróica, comemorando, trazendo a tornozeleira com muito orgulho, não sei o que lá. Olha, tem menos indignidade nisso do que depois desses processos todos ter a cara de pau de fingir que você nunca defendeu golpes, você nunca defendeu violência, você nunca planejou nada. Como essas corjas desses parlamentares recém-eleitos aí, que tiveram lá postado em rede social, participaram do evento, elogiaram a destruição, e agora, não, eu nunca defendi nada disso.
Mas sabe que isso é tão natural, tão espontâneo para esse pessoal? Porque quando você atingiu esse processo degenerativo, não importa mais, a mentira, a fraude passa a fazer parte do indivíduo, é uma segunda natureza, está incorporada. Ele sabe que ele não pode enfrentar uma questão de fatos pelo meio argumentativo. Ele pode até, em alguns casos, superar um incompetente qualquer, porque ele tem uma certa retórica, né? Então ele pega um despreparado, ele pode passar por cima. Se ele pega um cara preparado, um sujeito que vai no ponto e rebate, ele só pode mentir, não pode fazer mais nada. Então isso que é o bolsonarismo. E o que está acontecendo? Todos os resultados concretos do bolsonarismo já são evidentemente crimes. Tá essa perseguição toda aí, porque para ir atrás dos responsáveis. São os autores, as pessoas que agiram, os mandantes, os financiadores, tudo isso é bolsonarista. Então tudo isso está sendo criminalizado. Os discursos bolsonaristas também estão sendo criminalizados. Uma vez que não há pensamento bolsonarista por si, a não ser a repetição sistemática de outras fraudes, né? O que você tem, no fundo, são discursos e ações. As ações sendo sistematicamente criminalizadas, os discursos também estão sendo tirados do ar. Então, na prática, o bolsonarismo já está sendo criminalizado. O que acontece mais é porque as pessoas não usam exatamente o termo, né? Por exemplo, a Globo mesmo tem a cara de pau de falar os bolsonaristas radicais. Mas nessa altura não faz uma diferença, meu amigo. Eu estou falando há algum tempo. Não tem mais diferença entre bolsonarismo e bolsonimínio. Os que sobraram são os depravados no nível mais extremo. Então, o que falta? Na prática já está sendo, de uma certa forma, criminalizado. Agora, tem graus à frente. Né? Enquanto você não tirar do ar uma série de estruturas, canais, inclusive Jovem Pan, que tem como método a mentira sistemática, coisa que o pessoal sabe que é mentira, ele ainda vai ter uma base operacional, mas tudo caminha para que se derrube essas coisas assim, para que se neutralize esse discurso. E tem que neutralizar mesmo, meu. Liberdade de expressão não é para mentir, não, desgraçado. Se tem que ser coibido, tem que ser proibido, sim, tem que ser perseguido, tem que ser punido, e severamente. O indivíduo com um retardado mental de um monarca que acredita que liberdade de expressão, que acredita que liberdade é um bem supremo, você falar qualquer tipo de atrocidade, imbecilidade e estimular crime, tem que mais é que se ferrar mesmo, ele tem que ir pra cadeia mesmo. Porque se você tiver um mínimo de decência, de sofisticação e esforço, você pelo menos vai ser capaz de colocar o seu discurso num nível de civilidade, mesmo que você seja um hipócrita, mas num nível de civilidade mínimo, para ser capaz de pelo menos perceber como é que funciona o mundo que você vive. E não partir para um delírio que você que não é nem sequer minimamente sustentável. Então, o que vai sobrar do bolsonarismo se as coisas continuarem caminhando bem como estão caminhando agora? Nada, ele vai ter que ser criminalizado. Talvez não seja como esse nome, né? Vão falar do bolsonarismo radical, vão chamar de fascismo, vão chamar de extrema-direita, essas palhaçadas todas. Mas veja só, eu nem reclamo tanto da associação de Bolsonaro com o nazismo, apesar de ser uma fraude, porque vai até facilitar essa criminalização, né? Muitos estão sendo chamados de nazistas mesmo, e o nazismo é, em grande parte, criminalizado. Então, até facilita esse processo de criminalização do bolsonarismo em si. Então, você vê, todos os elementos estão nessa direção. Eu só não tenho certeza que isso vai acontecer porque nós estamos num país que está longe de ser o ideal em qualquer sentido relevante. Então, a gente sabe se pode ver um retrocesso, se determinadas forças ainda não foram derrotadas e vão continuar operando aí por trás. É bom notar que a corja da Globo, da CNN, do SBT, esse bando de patifes, de canalhas, já estão, mesmo aqueles que romperam com o bolsonarismo, já estão voltando àquela prática daquele antipetismo mentiroso, desgraçado, já estão falando nessa palhaçada aí de que o Brasil, Cuba e Venezuela estão devendo dinheiro público, como se tivesse roubado dinheiro público. Isso é uma mentira deslavada. Se você estudar o mínimo a respeito de como é que funciona esse financiamento em obras do exterior, o mínimo que você tem que saber, primeiro que isso existe desde, no mínimo, do Brasil, desde a era Vargas, que onde a ditadura militar, o Geisel, o Médici, jogaram, investiram dinheiro pra caramba em vários outros países por aí. Muitos deles, inclusive especialmente o Iraque. E isso é regra, e todos os países desenvolvidos do mundo, todas as potências fazem isso, eles investem em obras, só que esse dinheiro não é pago para aquele país, é pago para empreiteiras brasileiras por meio de um fundo do BNDES, de um capital do BNDES, que tem toda uma forma de seguro. Então tudo isso que está devendo não chega a afetar a Caixa da União porcaria nenhuma, está previsto dentro do montante previamente, como um banco. O banco pode emprestar dinheiro para vários lugares, qualquer banco.
e ele pode tomar vários calotes, mas ele não quebra por causa disso, porque ele tem uma reserva, então funciona assim. Então é mentira deslavada. Ela tem desgraçado mentindo, aí, voltando aquele negócio lá de que a Bolívia levou de graça a refinaria da Petrobras. Então eles vão mentir, e a mentira já voltou e já está vindo com força total, sem falar a corja liberal que já está reclamando de que essa aí de alteração de método de inflação, sabe? Que o Lula, nessa altura, já se deu conta, como qualquer pessoa minimamente decente, que essa palhaçada de aumentar a taxa de juros para conter a inflação é uma canalice sórdida. E o que acontece? Por isso que você está se dando conta de que você tem que flexibilizar essa meta de inflação, porque senão o que vão fazer? Aumentar e aumentar a taxa de juros como se fosse para combater a inflação. E é isso que a corja dos rentistas querem. Aumentar a taxa de juros para ficar cada vez mais rico sem fazer porcaria nenhuma, só parasitando os outros. Aí quando ele fala um negócio desse, vai a corre os economistas canalhas, tudo vendido, tudo ideólogo safado, sem nenhum tipo de compromisso com a realidade, sem nenhum tipo de compromisso com o bem-estar das pessoas que trabalham, e vão lá e atacam em massa, porque a única coisa que eles podem fazer é mentir, mesmo que não sejam mais bolsonaristas. Mas o bolsonarismo absorveu toda essa desgraça e potencializou. Então, enquanto o desgraçado do economista da Globo vai continuar mentindo deslavadamente, pelo menos ainda tem um senso mínimo de entender como que a realidade funciona, para não cair em determinados graus de extremos que o bolsonarista já perdeu há muito tempo. Então, a tendência, inclusive, até mesmo essas forças sórdidas que estão por aí, queimarem o bolsonarismo de vez, que é para se livrarem a própria cara e tentar forjar uma difícil apesar de comungarem das mesmas coisas. Então, tudo leva na direção da criminalização, é isso que a gente chama de bolsonarismo, que sobrou esse método de mentira de fraude sistemática, e que tem mais é que ser criminalizado mesmo. E sim, esse pessoal tem que se ferrar, tem que ser punido, porque é a única forma de você estabelecer uma contenção mínima. Porque se você deixa isso passar, piora. É crime. Eles próprios mesmo concordam com isso, né? Se você não reprime o crime, o que acontece? O crime, a tendência é aumentar, não tem jeito. Então o bolsonarismo tem que ser reprimido e duramente, tem que ser criminalizado, ainda que não com esse nome, mas na prática ele está sendo, e espero que seja mais ainda, e isso é uma das poucas boas notícias que a gente tem, para pelo menos por algum limite na insanidade que tomou conta desse país, que vai demorar para ser sanada, e sim, agora está aí evidente para qualquer pessoa sensata, e não parou, para quem já não sabe, já tem mais de 10 a 20 torres de transmissão ou pontos, linhas de trem que já foram sabotadas, e está muito claro que foram por bolsonaristas, mas que tem um certo grau de incompetência da mídia que impede de gerar um estrago maior, mas isso tem que ser combatido, isso tem que ser criminalizado mesmo, tem que ser banido na sociedade. E eu já disse há muito tempo atrás, não me lembro onde, que um dia ter sido bolsonarista vai ser uma mácula na história de vida da pessoa, muito pior do que, por exemplo, ter apoiado a ditadura ou qualquer coisa parecida. E não deixa de ter uma suprema ironia, né? Os desgraçados queriam criminalizar o comunismo, assim como criminalizam o nazismo, né? Criminalizam o discurso, e no final das contas, quem vai ser criminalizados são eles. Né? É isso, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 26 de janeiro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.